Fala galera da Construir Aí, tudo certo, tudo tranquilo? Estamos aqui novamente, mais um papo sobre engenharia, construção e o crescimento de Santa Catarina. Estamos aqui agora com Ronaldo. E aí, meu irmão, beleza? Tudo bem, prazer. Tudo certo? Tudo bem. Ronaldo Cedrez. Cedrez Empreendimentos de Itajaí. De Itajaí, somos de Itajaí. Isso aí. Então nós vamos bater um papo, falar um pouco do mercado, das construções, dos lançamentos. Então, fala um pouquinho para nós, Ronaldo, para a gente iniciar, né? Começar do começo. Como que surgiu essa ideia? Você é engenheiro civil, você falou para mim, tinha um sonho de ter um empreendimento? Não, eu fui construindo, fazendo, como que... Legal, boa pergunta. Para iniciarmos então o nosso bate-papo aqui, um prazer estar aqui participando com vocês, né? Mais uma edição da Feira Construir Aí, né? Sucesso já aqui na nossa região. Bom, eu venho de uma família muito simples, não venho de uma família de empreendedores, como muitas das vezes é de costume, né? Venho de uma família muito simples, mãe do lar, pai estudou só até o ensino médio, CLT. E durante o ensino médio, por gostar de ciências exatas, eu tive então o desejo de cursar engenharia civil, né? Foi um processo árduo, como eu sempre comentei, né? A dificuldade financeira sempre foi o grande desafio, né? Com a minha família, e até eu compartilho sempre nessa história da minha jornada acadêmica ainda, né? O grande desafio de me formar. Morei aqui em Itajaí, né? Desde berço, e um dos desafios para mim pagar a minha faculdade, eu tive a oportunidade já de empreender nessa jornada, que foi comercializar água mineral e rosquinha de polvilho na nossa BR-101 aqui em Itajaí. Foi um grande desafio, mas graças a Deus, né, com o apoio da família, consegui me formar em engenharia civil em 2009. Entrei para o mercado de trabalho, já estava no mercado de trabalho em 2009 em Itajaí, recebi uma oportunidade daí sim como engenheiro civil formado aqui nessa cidade, Balneário Camboriú. Tive o privilégio de assinar já o primeiro empreendimento, 30 pavimentos aqui em Balneário Camboriú, ainda com 22 anos de idade. Engenheiro responsável. Engenheiro responsável, cuidando de toda a parte de gestão de pessoas, gestão de material. Com 22 anos de idade, quadra-mar, 30 pavimentos, um grande empreendimento. Por curiosidade, para quem acompanha o mercado aqui de Balneário Camboriú, é o residencial Tour Chapelle, né? Torre da Capela, mais conhecido, que foi um empreendimento que foi incorporado e concebido o projeto em cima de literalmente de uma capela. Era um patrimônio histórico, e o meu primeiro desafio como engenheiro civil foi, de fato, executar um empreendimento, fazer toda a fundação literalmente em cima de uma igreja. Então, já comecei, Rafa, entrei no mercado já com esse grande desafio. Depois veio os outros empreendimentos aqui em Balneário Camboriú ainda, 22 pavimentos. Ali eu fiquei por cerca de 3 anos, não consegui finalizar o empreendimento, né? Acabei executando até uma parte, e aí veio a oportunidade de empreender. Então foi em 2012, então, me formei em 2009, em 2012, então, eu sendo de Itajaí, tendo o meu ciclo social todo em Itajaí, então eu abri a empresa, então Cedrez, na época Engenharia e Construções, hoje Cedrez Empreendimentos, e ali eu comecei a minha jornada empreendedora, né? Começando com elaboração de projetos de engenharia, de arquitetura. Como eu sempre fui de gestão de obra, execução de obra, eu então contratei o primeiro pedreiro, o primeiro servente, e fui para prestação de serviço. E aí em 2014 eu estava prestando serviço para diversas áreas, industrial, residencial, e aí já capitalizei o primeiro recurso, e aí então enxergando que o meu propósito de vida e profissional é gerar valor para o meu cliente final, comprei o primeiro terreno. 10 por 20, um simples lote no bairro Espinheiros, em Itajaí, e aí começou a minha jornada em 2015 na área da incorporação. Incorporei o primeiro residencial, não era um prédio, eram 2 casas geminadas. Comecei então, né, com pouco recurso, obviamente, e ali em 2015 então eu concebi essa incorporação, 2 residenciais, vendemos. Comprei outro terreno, daí eu já incorporei 4 apartamentos, vendemos, e aí eu fui fazendo, Rafa, um residencial por ano até 2020. De 2015 a 2020 eu fui fazendo um por ano. Eu conciliava a prestação de serviço, de elaboração de projetos, prestação de serviço, mas não abria mão da incorporação própria. E aí sim, finalizando aqui essa primeira parte introdutória, em 2021
pandemia ali, plena pandemia, e aí eu me posicionei no mercado, né? Eu disse, não, vou focar no produto final, vou focar no nosso cliente, gerar valor para o nosso cliente final, e aí a gente começou a verticalização em 2020, 2021. Fizemos a aquisição do nosso 7º residencial, do 7º terreno, e ali no bairro Vila Operária, já próximo do centro, a gente incorporou então em 21 o residencial Urban Side. A gente se posicionou no mercado, produto já de 2 por andar, já com 9 pavimentos, e aí foi um outro desafio, né? Daí vem outras estratégias aqui que a gente pode conversar um pouquinho. Hoje, 2025, o ano passado, a gente entregou esse residencial, o Urban Side, né, de 9 pavimentos, e fizemos a aquisição do 8º terreno, que é o produto que a gente lançamos no mês passado, o nosso 8º residencial, que é o Urban Life Home. Adotamos a linha Urban para os nossos produtos, que vem com uma pegada mais urbana, uma arquitetura mais urbana. Legal. E aí lançamos o Urban Life Home, um produto já no centro de Itajaí, da maior economia do estado, estrategicamente bem localizado, próximo à universidade, à Univale, próximo ao Angelone, próximo ao Hortifruti, próximo à arena de pádel, enfim, uma localização excelente que a gente pode conversar aqui um pouquinho mais sobre o produto, mas é o nosso 8º residencial ao longo dessa jornada empreendedora. E quantos pavimentos são esse próximo? Esse produto agora, o Urban Life Home, são 12 pavimentos mais áticos com 34 apartamentos. Né? São plantas aí bem elaboradas, plantas que partem aí de 70 metros quadrados até 173 metros quadrados. Grande, né? Isso, a gente costuma dizer, a gente sempre fala que o mercado de Itajaí é um pouco diferente do mercado aqui de Balneário Camboriú, de Itapema. Então, eu respiro Itajaí desde berço, então a gente sabe da necessidade de moradia para o morador final, né? Ainda que a gente tenha aí a demanda por lofts, mas a gente foi buscar o nosso público morador final. Então, aquele morador ou investidor que decide investir numa planta de 70 metros quadrados, com uma suíte, mais um dormitório, né? Tanto para locação quanto para moradia de casal. A gente também vai ter uma planta aí de uma suíte, mais 2 dormitórios, 90 metros quadrados, bem espaçosa. Como também opções Garden, né? Que é a planta de 3 dormitórios, mais um terraço amplo em volta. E para finalizar na cobertura, as opções Duplex, que eu sou apaixonado por esse produto. É literalmente um sobrado, Rafa, na cobertura do prédio, com 3 suítes no piso inferior e o piso superior ali com uma ampla área de lazer, um terraço privativo, com infra para spa, furô, jacuzzi. É sensacional a planta. Então, esse é, de forma resumida, né, o produto que a gente recém lançou, confiando no nosso morador final aqui na cidade de Itajaí. Pô, muito bacana, né, a sua história ali. Eu também eu faço casa para venda lá, incorporo, mas só fiquei na parte de casa. De casa, né? Não entrei legal. na parte vertical. E a gente tem que entender muito, saber estudar isso, público, né? Eu achei muito legal que você falou que você voltou para Itajaí porque você já conhecia o seu network, você entendia a região, o que precisava. Então, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, então lá ainda é muito residencial. Tem muito loteamento. Então, é uma cidade de 1 milhão de habitantes, mas nem se compara. A quantidade de prédios aqui é muito maior do que lá. Aqui verticalizou muito. Então, meu foco lá ainda é a construção residencial. Mas a gente incorpora. Então, junto, clientes investidores também, 2, 3, 4 cara, vamos juntar e fazer uma casa para venda. Lá eu utilizo muito o financiamento de terreno e construção. Perfeito. Financio, né, 70%, 80%, o cliente entra com 20% a 30%. Perfeito. Aqui, vocês utilizam muito esses recursos do banco, financiamento ou não? Eu fui capitalizando clientes investidores, faço uma SPE ou não? Como que é um planejamento? Essa estratégia é bem importante porque, como a gente iniciou também com casas, até o 6º residencial, que ainda era residenciais mais baixos, metragem quadrada mais menores, né? A gente construía ainda com recurso próprio, porque a gente era um prestador de serviço, capitalizava então através da prestação de serviço e alocava esse recurso nesses residenciais. Quando a gente se posicionou ali na pandemia 2021, com incorporações com metragens quadradas maiores, né, com 9 pavimentos, aí sim, aí recurso próprio não alcançava. Aí mudou a estratégia, mudou o jogo. E aí a gente também partiu para as instituições financeiras. Né? Foi uma experiência legal, fechamos com um banco, né, com um programa chamado ali Apoio à Produção, onde a gente conseguia já levar o nosso cliente para o financiamento bancário durante a obra. É uma operação bem bacana para quem, né, está incorporando, vale a pena conhecer esses produtos junto aos bancos. Né? O Apoio à Produção, só cortando, você precisou
fazer alguma coisa na sua empresa também para qualificar ela, né? Perfeito. Para deixar. Perfeito. Sim. É importante, estrategicamente, não só ter um portfólio, obviamente, isso é importante, você já ter produtos entregues, independente o porte da construção, mas também preparar a sua empresa contabilmente e administrativamente falando. Mudou o jogo, eu como engenheiro civil, né, analisava mais números de obras, eu passei a estudar contabilidade, balanço contábil, porque aí sim, você precisa chegar bem apresentado com teus resultados. Eu sempre falo hoje para a galera que está empreendendo aqui na região, o quanto é importante, às vezes não é muita cultura, mas o quanto é importante você representar, Rafa, os seus números financeiros da sua empresa no seu balanço contábil. Certo? Isso é primícia básica para quem quer escalonar hoje na incorporação imobiliária e trabalhar com as operações financeiras, seja banco de primeira prateleira, de segunda prateleira, os fundos de investimentos estão aí com apetite, porém a sua empresa precisa estar preparada contabilmente, os números, né? Tá certinho. Bem apresentada. A realidade da sua empresa é um xerox, né? É um raio-x. A realidade da sua empresa lá nos teus bastidores, no teu financeiro, no quantas a pagar, no quantas a receber, precisa estar bem representado no seu balanço patrimonial, no seu balanço contábil. Então, voltando aqui à sua pergunta, a gente sim, desde o 2021, passou a estudar melhor esse mercado financeiro. Inclusive agora, para essa operação com esse novo produto, a gente está aí prestes a fechar com uma dessas instituições financeiras, né? Inclusive agora com esse cenário de taxa Selic e tudo mais, os fundos de investimento virou uma outra oportunidade. Estão com bastante apetite, principalmente por um produto como o nosso, que está incorporado, que está com patrimônio de afetação, como você perguntou ali. A gente abre sim um CNPJ filial para poder alocar, né, esse empreendimento dentro desse CNPJ. A gente abre uma conta bancária específica para os recebíveis. Tá? É legal falar isso, tem muita gente que não sabe, o cliente talvez é leigo nessa informação, o patrimônio de afetação. Isso é uma segurança para o cliente que está comprando também, né? Perfeito. Para o cliente que não saiba, né, desse instrumento legal, que é muito importante, assim, quando você vai comprar um imóvel, né, principalmente na planta, buscar saber se esse empreendimento está de fato incorporado lá no registro de imóveis da sua cidade, né, e com patrimônio de afetação, como você falou. O que é o patrimônio de afetação? Nada mais é do que a construtora, o empreendimento, ele está assegurado que todos os recebíveis, os pagamentos, né, das vendas dessas unidades estarão 100% alocada nesse produto, nesse empreendimento. Para construir esse empreendimento. Ou seja, qualquer situação que acontecer com a incorporadora, a matriz, né, o CNPJ matriz, ele não interfere, né, no CNPJ da sua obra, do seu empreendimento. Ou seja, são operações distintas, né, principalmente contabilmente falando. Eu trouxe isso, é legal falar, porque lá em Campo Grande aconteceu isso. Uma grande construtora está fazendo 400 casas para entregar um condomínio. 400 casas, condomínio de casas prontas. Ele entregou 300 e aí quebrou. Quebrou. E aí não tinha isso. E muita gente perdeu por aquela loucura. Aí eles reorganizaram. Aí uma outra construtora entrou para poder terminar. E aí abriu esse patrimônio de afetação. Para poder esse dinheiro que entra ser alocado somente para aquela obra. Então é importante o cliente olhar isso. Ele falou, uma construtora que tem patrimônio de afetação, estão mais seguros de comprar, de investir nesse empreendimento. Perfeito. A construtora, às vezes, já de muito tempo no mercado, pode ter ali alguma situação, uma irregularidade, seja na parte judiciária, alguma coisa, mas é a incorporadora, não interfere lá né, no CNPJ filial, na SPE que foi aberta para aquele empreendimento, né? E para fechar essa blindagem, Rafa, eu sempre gosto de colocar, que é o nosso caso, né? A gente trabalha muito com o pé no chão e visando também a credibilidade para os nossos clientes, além do que a gente já falou aqui, do empreendimento, no nosso caso, Urban Life Home, está incorporado, ele traz a segurança de estar incorporado, ou seja, o que significa, né? Está incorporado, já passou por todas as licenças, prefeitura, meio ambiente, está tudo aprovado. Corpo de bombeiros, a obra está licenciada e incorporada e registrada. Todos os apartamentos, todas as áreas privativas, áreas comuns já estão registradas no registro de imóveis, na matrícula ou na escritura mãe do terreno.
Ponto. Está preparado, está documentado. Aí vem o patrimônio da afetação que a gente falou, né? Separadamente, toda a operação financeira. E aí, a instituição financeira que você bem colocou ali, que vem para blindar toda essa operação. Ou seja, qualquer instituição financeira, por exemplo, que a gente já trabalhou, ela entra na operação, mas entra de forma bem segura. Faça chuva, faça sol, independente o cenário econômico ou político, você pode ter a garantia que esse empreendimento vai ser entregue conforme previsto e acordado lá no contrato. E uma outra coisa, você falou que, né, incorporação, incorporar. E qual que é a diferença de você é incorporadora e construtora, ou você incorpora e contrata uma construtora? Que tem gente também que confunde isso muito, não sabe, né, essa diferença. Boa pergunta, Rafa. É uma dúvida de muitos, né? Porque fala construtora, fala incorporadora, somos incorporadores. E sim, nós somos construtora e incorporadora, né? E qual a diferença? A diferença é que você pode ter um CNPJ entrando somente com a incorporação, que é toda a estratégia, né, financeira, de gestão e operação desse empreendimento, mas quem vai executar, quem vai fazer toda a gestão de obra pode ser uma construtora. Ou seja, a incorporadora contrata uma construtora, né? Que aí a construtora vem com o seu CNPJ para poder fazer toda a parte de gestão de equipe, gestão de pessoas, né? Execução de obra, inspeção. Na obra mesmo. É na obra, operação na obra. A incorporadora, ela viabiliza o negócio. Ela viabiliza o negócio. Nós somos construtora e incorporadora. Até o ano passado ainda a gente teve, inclusive, mão de obra própria, CLT. Então a nossa mão de obra ali de estrutura, de alvenaria, toda a parte de civil sempre foi nossa. E você tem equipes hoje de venda? Por exemplo, você tem seus corretores ou não? Se eu quiser vender, porque eu lá em Campo Grande sou construtor imobiliário. Perfeito. Então sou engenheiro civil e corretor de imóveis também. Legal. Então você deixa vários parceiros, tem essa... Não, vou deixar exclusivo como imobiliária, não tenho meus corretores. Nós, graças a Deus, como eu sou de berço ali de Itajaí e a gente está há 12 anos no mercado, a gente tem um bom relacionamento com todo o mercado. Hoje a gente pré-lançou, né? A gente fez um pré-lançamento, bateu em nossa porta através dos canais ali nossos comerciais, né? Os canais comerciais para poder prospectar o nosso produto. Ou seja, o mercado, as imobiliárias, os corretores vêm até nós pela, né, credibilidade do mercado, nós somos da cidade, né, nós temos um nome a zelar, então a gente acaba atraindo muito mercado imobiliário para prospectar o nosso produto. Então, respondendo a tua pergunta, a gente abre 100% para o mercado imobiliário, trabalhando com foco no corretor, foco nas imobiliárias. A gente tem um gestor comercial, né, que é a Patrícia, que está ali conosco, ela que faz toda a prospecção, a parte de treinamento, então a gente não só solta o produto no mercado, a gente preza por isso, né, que o mercado imobiliário que vai estar prospectando o nosso produto, eles tenham conhecimento do nosso produto. Então, a gente fomenta e apoia o mercado imobiliário, os corretores e imobiliárias da nossa cidade, tá? Vai ser o que vai dar sucesso também para o seu empreendimento, além de toda a parte burocrática, de obra, de executar, claro, fazer um trabalho bem feito, mas tem que ter a parte de venda. Esse produto tem que ter liquidez, tem que sair, né? Tem que sair, tem que ter liquidez, tem que ter um time arrojado, treinado. Então a gente chama os parceiros mesmo, sendo mesmo CNPJ, mesmo, né, autônomo, a gente acaba valorizando toda a cadeia, todo o setor, porque, como eu falei, a gente é dali e temos bastante conhecimento, né? A gente tem um mercado todo aberto ali para apoiar e fomentar os corretores e as imobiliárias. E trazendo assim, eu sou agora uma pergunta mesmo, estou de fora, estou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, quero investir na região, você está em Itajaí. Itajaí está localizado aqui próximo de Balneário, da onde, Itapema, como que é a localização, investimento lá, que você falou, a oportunidade, por que investir em Itajaí? Trazer, vamos... Perfeito. Vender seu peixe agora lá. Perfeito, legal. Boa pergunta e agradeço também. Falando de uma forma ampla, a começar, por que Itajaí? Hoje, maior economia do estado de Santa Catarina. Bom. E entre as maiores da região sul, ficando apenas atrás aí de Porto Alegre e Curitiba. Né? Então, assim, vamos começar resumindo. Posição geográfica. Rafa, nós estamos a poucos quilômetros de um aeroporto de Navegantes, né, que atravessou o ferroboat ou pela BR-101, você está ali no aeroporto. Nós estamos a poucos quilômetros da capital do Paraná, que é Curitiba, e nós estamos a 90 quilômetros aqui de Florianópolis. Então a posição geográfica ela é completamente favorável. O clima é bom,
né? A gente tem, é uma cidade, como eu falei, primeira economia do estado, além do porto que a gente tem ali na cidade, nós temos toda a cadeia logística, importação, exportação. Nós somos o maior polo pesqueiro do Brasil em Itajaí. Nós temos uma das indústrias mais arrojadas da indústria náutica, né? Dentro de Itajaí, nós temos ali. E aí a construção civil, obviamente, né? Puxando toda essa cadeia, porque se a cidade é boa, a cidade atrai, a cidade tem educação, a cidade tem segurança, obviamente que atrai imigrantes de vários lugares do Brasil. Inclusive agora fomos nota aí na imprensa como uma das cidades que mais receberam imigrantes de todo o Brasil. Ou seja, o estado que mais recebeu, né? Exatamente, Santa Catarina e Itajaí é uma das cidades que mais receberam os imigrantes, entendeu? Ou seja, estamos numa cidade que carece de moradia, daí vem as oportunidades. Agora, falando da nossa área de atuação, a cidade recebe, em média, 32 pessoas hoje por dia, em média, na cidade. É uma imigração constante. Nós estamos aqui, está chegando gente na cidade, seja pelo aeroporto, seja pela rodoviária. Ou seja, a cidade hoje, com base nos dados da Secretaria de Urbanismo ali de Itajaí, nós estamos com déficit habitacional de 15 mil residências. Nossa. Entendeu? Então já começa por aí a oportunidade, né? Então as pessoas precisam morar. E nós temos esse déficit habitacional. Daí a oportunidade para se investir em moradia, né, que é diferente um pouco, por isso que eu justifico, é diferente do mercado de Balneário Camboriú, de Itapema e até falando da Praia Brava de Itajaí, né, que a Praia Brava ali também hoje é um case, era um boom de investimentos. A Praia Brava ali logo depois é em Itajaí. É Itajaí, exatamente. É importante frisar que Praia Brava... Brava... de fora já acha que é tudo junto, não sabe? Acaba, né, unindo e ligando a Balneário Camboriú. Não, Praia Brava pertence ao município de Itajaí, tem um dos metros quadrados mais valorizados do país. Curiosamente, já se comercializa imóveis ali frente ao mar, 50 mil reais o metro quadrado, né? Então a gente sempre separa a Brava do restante da cidade de Itajaí, né? A cidade... Acho que Praia Brava faz parte aqui de Balneário. Não, muitos acabam, né? É uma coisa que eu posso falar, o óbvio precisa ser dito. Ainda mais gente que é de fora, tudo fica aqui. Exatamente. Até a gente costuma analisar lá números, né, de vendas, de estoque de imóveis, e a Praia Brava a gente sempre analisa de forma separada, até porque o valor metro quadrado, enfim, ele acaba distorcendo, é acima da média, acaba distorcendo do restante da cidade, né? Então, em razão disso, é por isso que a gente hoje até recebe convites para construir nas cidades vizinhas, né? Pissarras, né? Barra Velha, até Balneário Camboriú, mas a gente entende que Itajaí, ela tem, né, esse déficit habitacional e precisa e carece por muitas moradias, né? Em razão disso, a gente está ali empreendendo e acreditando no potencial sempre da cidade. É isso, a gente falou no começo, conhecer, saber onde você está. Eu já recebi proposta para vir para cá, vir para os lugares, construir, abrir, fui para o interior de São Paulo, olhar, Sorocaba, outras cidades, mas eu tô na minha região, tô dominando a minha região. Estou em Campo Grande, está crescendo, está desenvolvendo. Campo Grande hoje agora vai ser a rota bioceânica. Não sei se você ouviu falar. Não, rota bioceânica. Em vez do navio descer em Porto do Santos e dar a volta no continente para o Chile, vai economizar 14 dias. Vai sair na estrada. Então vai sair de Santos, carregar o caminhão e vai para o Chile pela estrada. Então eles estão fazendo ponte, criando e vai passar por Campo Grande. Então vai ter um movimento na cidade, vai ter um crescimento, uma valorização. Então, por que eu saí de lá agora? Sendo que eu já conheço a região, os fornecedores, o network, a amizade, tudo. Então, até uma dica pessoal, né, que está empreendendo tudo, conheça bem essa região. Isso. Conheça bem onde você está, tudo. Não saia, não, vou para lá, Balneário Camboriú tá bombando, vou para lá. Não, já... Cuidado, porque pode ser que você venha aqui e não dê certo. Exato, porque são mercados distintos, né, Rafa? Então, quanto mais você conhecer a sua região, quanto mais palpáveis tiver os números para onde a cidade está crescendo, né? Eu também sempre costumo falar, incentivo aos empreendedores se envolver com a cidade. Entendeu? Faça parte, né? Eu, por exemplo, entendeu sempre... o plano diretor? Exato. Eu fui um empreendedor e sempre busquei estar, né, representando a minha cidade lá como uma cadeira do plano diretor que a gente, né, aprovou recentemente em Itajaí, 5 anos estudando a cidade. Né? Hoje eu, por exemplo, sei, né, para onde a cidade está crescendo, quais são os potenciais da cidade, porque eu estive ali intensamente estudando, contribuindo para o desenvolvimento da cidade, né? Seja na revisão do plano diretor,
gestor, né, seja em qualquer área ali, principalmente da Secretaria de Urbanismo, faça parte. E isso que a gente vem acompanhando aqui, e por isso que faz sentido a gente estar investindo e continuando a investir em Itajaí. A gente conhece, sabe para onde a cidade está crescendo, as obras de mobilidade urbana que já se fala ali, né? Os acessos principais da Praia Brava, né? Muitos ainda não estão sabendo, mas já tem projetado, né, uma via principal que liga a Praia Brava direto na nossa BR-101. Isso vai desafogar muito o trânsito e vai valorizar muita região. Tu já imaginou, Rafa, a valorização que vai trazer nesse eixo Praia Brava a BR-101, o potencial construtivo que vai ser criado ali de valorização? Imagina, muita coisa, né? Então, assim, por quê? Né? Se aventurar, falo por mim, então, né, para outras regiões do Brasil, se eu não conheço lá, e aqui a economia, né, pujante, né, em todas as áreas, né? Então, faz muito sentido você conhecer e ter números palpáveis de onde você está empreendendo. Não sair eu vejo muito hoje na internet Alphaville, São Paulo. Depois tive amigos que foram e não deram certo. E acho que não, vamos para Alphaville, lá é o negócio, o dinheiro flui, anda, e chega lá, o cara quebra a cara. Não é bem assim, né, meu amigo? Fala, calma, vai com calma, estuda. Então você está numa região sua boa e você quer sair e mudar tudo, então vai com calma. Vai com calma, Um outro ponto, redes sociais, a gente trazer um pouquinho, acho que pra gente poder fechar aqui nessa parte de venda, essa importância a gente falou, construir, tem que mandar para o corretor. Você também estuda essa parte de vendas, pesquisa ou não, Rafael? Direciono aqui, eu foco em fazer um empreendimento bacana e distribuo isso para os consultores. Não, eu também divulgo, tem um canal aqui no Instagram, o Instagram da empresa também funciona, invisto em tráfego pago. Legal. A gente cuida bastante, Rafa, até uma situação bem importante ressaltar. Claro que a gente estuda vendas, até porque a gente precisa treinar os nossos parceiros corretores. Por mais que a gestão comercial, a venda na ponta da linha não esteja internamente dentro da nossa construtora, mas o que a gente se preocupa? Em levar para os nossos corretores informações embasadas no mercado, embasadas na nossa cidade, como a gente conversou agora há pouco aqui, e principalmente embasada no nosso público-alvo. A gente precisa estudar quem é o nosso cliente, quem é o nosso público-alvo, quem comprou, qual foi o perfil de cliente que comprou o último residencial nosso, qual foi o perfil de cliente que comprou as primeiras unidades do nosso lançamento. É um perfil investidor, é um morador final, é um upgrade, é primeira moradia, quem é? Então, naturalmente, a gente faz todo esse estudo. Claro que na divulgação, a gente acaba priorizando as imobiliárias na parte de tráfego pago, na parte de, né? Claro que a gente tem ali o nosso Instagram sempre muito ativo, gerando conteúdo, gerando material. Temos a nossa landing page do nosso residencial, urbanlifehome.com.br, temos o nosso Instagram, @C3empreendimentos, temos o nosso site todo alimentado, porém a gente acaba investindo mais no corretor e na imobiliária, ou seja, a gente não quer ser de forma alguma um concorrente do mercado imobiliário, no nosso caso. Como a gente tem, né, bastante prestígio na cidade, as pessoas, né, nos conhecem, a gente acaba priorizando eles, sabe, incentivando eles e deixando essa parte mais de tráfego pago, de campanhas mais com eles, né? A não ser, claro, o nosso time de marketing trabalha ali mais a parte institucional, né, Rafa? A gente precisa aparecer, a gente precisa ser lembrado, a gente precisa, né, fomentar o nosso produto, mas não com uma pegada muito comercial. Entendeu? Essa é a diferença. A gente procura... Isso, as vendas mesmo, o funil de vendas a gente deixa mais para os nossos parceiros corretores e imobiliários. Ótimo. E, Ronaldo, para a gente poder ir encaminhando para o final agora, eu queria que você deixasse também uma mensagem, uma frase que você gosta, alguma coisa para quem está começando a empreender na construção civil, na engenharia, quem está iniciando, né, as dificuldades que você talvez enfrentou lá no começo, talvez uma dica que a pessoa... corta isso aqui que eu falo assim, esse é o papel do mentor. Hoje você vai ser um mentor aqui, porque você já passou, enfrentou um caminho, já teve o começo, fez 2 casinhas, geminada, vendeu, hoje está com um empreendimento, um prédio. Então, alguma mensagem final aqui que possa incentivar e motivar essas pessoas que estão começando. Legal. Eu diria que nessa minha jornada eu não posso deixar de falar, porque você empreende também. E se a gente for conversar com qualquer empreendedor, todos nós temos os nossos desafios. Empreender não é uma tarefa fácil. Empreender no Brasil ainda muito desafiador. Então, assim, eu sempre inicio com a palavra propósito, que é o meu caso.
Eu já tive vários cenários, vários momentos para desistir. Acredito você também, Sim, pelas dificuldades que a gente tem como empreendedor. Então, assim, a minha jornada, tanto empreendedora quanto, né, profissional e pessoal, eu falo para as pessoas, como é que eu cheguei até aqui? Né, como é que eu venci, como é que eu tive tanta resiliência no meio dessa jornada, né, que é desafiador hoje estar empreendendo. Eu sempre enfatizo assim, independente do empreendedor, a gente é formado de corpo, alma e espírito, certo? Só estar ao lado de bons mentores, nem sempre isso resolve. Porque a gente, como eu falei, é corpo, é massa, é matéria, a gente tem espírito, a gente tem emoções. Né? Então, assim, preparo. O que eu me preparei e qual é a minha base até hoje, Rafa? Primeiro, independente de religião, Deus é onde eu é a minha base, é onde eu busco muitas das vezes força, muitas das vezes sabedoria para tomar as melhores decisões na vida. Com Deus. Até, inclusive, independente da religião de cada um, sempre respeito, mas eu parto do princípio que Deus nos deu o dom mais precioso, que é a vida. Correto? Então eu parto dessa premissa. Depois, eu tenho o Manual da Vida, que é a minha segunda base. Né? O Manual da Vida, para quem não conhece, mas é a Bíblia Sagrada. É através da Bíblia Sagrada que eu tomei as minhas maiores e melhores decisões da minha vida. Certo? É um livro escrito há mais de 2000 anos atrás, mas ele é passado, ele é presente, ele é futuro. Então é com ele que eu embaso toda a minha jornada hoje. Depois, família. A gente vai ter momentos, o empreendedor muitas das vezes é muito solitário. Entendeu? Ainda mais que não tem um grupo de sociedade para dividir e tudo mais, é muito solitário, né? Você falou a palavra mentor, eu também tenho meus mentores, tanto na parte profissional quanto na parte emocional, é tão importante. Sim. Mas a família, ela é indiscutível. A família é aquela que dorme contigo, amanhece contigo, se você é casado, a sua esposa, se você não é, o meu caso, o meu pai, a minha mãe, a minha irmã, é com eles que você se relaciona. É com eles que eu passei os bons momentos e os piores momentos. Então, você ter a família por perto faz toda a diferença para o empreendedor hoje em dia. É o que faz sentido, é o que te move, é a família, né? E o quarto, que é o propósito. E aí sim eu fecho com a tua pergunta. O propósito é muito importante a gente descobrir o quanto antes o nosso verdadeiro propósito. Para que nós nascemos, Rafa? Para que a gente foi gerado no meio de milhões de espermatozoides? Deus foi lá e não, vou te criar aqui um ser. Para quê? Com um propósito. Qual é esse propósito? Resumindo, o quanto antes você descobre o seu verdadeiro propósito, mais leve vai ser a sua jornada. Ou seja, eu nasci para quê? No meu caso, construir e gerar valor para o meu cliente final. O cliente que vai morar, que vai residir, que sonhou com a casa própria, que juntou todo o seu recurso. Então, é para isso que eu empreendo hoje, para gerar valor para o meu cliente final. Tanto é que o ápice do nosso momento ali, tanto como empreendedor como C3 Empreendimentos, é o momento da entrega da chave. Ele é único. Sabe, a gente prepara com tudo com muito carinho, com muita excelência, o ambiente literalmente cheiroso, e a gente se deparar com aquela família vindo assim, não se acreditar, né? A gente consegue superar as expectativas do nosso cliente, e ele, quando tu vê ele completamente emocionado, com lágrimas nos olhos, recebendo aquela chave do empreendimento. Isso é muito legal, né? Isso faz todo sentido. Então, assim, o que é aquele problema que tu enfrenta durante a jornada, né? Para o grande ápice que é entregar valor para o teu cliente final. Então eu sempre fecho com isso, sabe? O propósito é que nos move. Então, você que está empreendendo ou você que deseja empreender, faça esse questionamento: qual é o meu propósito como empreendedor? Faz sentido? Não faz sentido? Está sendo leve? Porque muitas das vezes, Rafa, a gente se depara com parceiros que estão sofrendo e às vezes não foi para aquilo que ele foi chamado, ou a área que ele está atuando não é aquela, está no lugar errado. Tem um potencial incrível, entendeu? Tem uma expertise, tem um desenvolvimento incrível, mas às vezes está no lugar errado, está empreendendo numa área errada. Né? Então é isso que eu ressalto, sabe? Descubra o mais cedo o seu propósito, tenha o seu embasamento emocional, seu embasamento espiritual, né? Que isso aí te ajuda muito a trilhar essa jornada que é desafiadora, mas é gratificante, né? Então fica aqui acho que a dica do Ronaldo: Deus, Bíblia, família e propósito. Os 4 pilares. Os 4 pilares. Show de bola. Obrigado, meu amigo. À disposição. Tamo junto. Um forte abraço. Espero ter contribuído aí com todos vocês. Valeu, galera. Abraço.